Bem, nossa aula de exercícios resolvidos sobre o método do ponto fixo. Embora esse método seja autoiniciável, ele tem severos critérios de convergência, ou seja, não são todas as funções de iteração escolhidas que vão provocar uma sequência convergente para este método. Portanto, antes de aplicar o método, eu preciso ver se essas condições que estão aqui relembradas, se elas se verificam. Então, a primeira condição é que tanto a função de iteração φ de x, quanto a derivada dela φ' de x sejam contínuas no intervalo de busca. Lembrando que a função φ de x é a minha função de iteração escolhida por mim. O segundo critério de convergência é que o módulo, esse é o mais importante de todos, é que o módulo da derivada da função de iteração, ou seja, o módulo de φ' de x, seja inferior a 1 em qualquer ponto dentro do intervalo de busca. Para isso não se tornar uma tarefa muito cansativa, na prática, a gente apenas avalia esse módulo nos extremos do intervalo de busca e avaliamos os resultados, tá? Para ver se existe alguma chance de que dentro desse intervalo de busca esse módulo dessa derivada seja superior a 1. E por último, que a aproximação inicial da raiz esteja contida dentro do intervalo de busca. Muito bem. Então, relembrado isso, nós vamos resolver essas duas equações com erro inferior a 1%, lembrando novamente que no exemplo 2, o logaritmo é o logaritmo decimal. Então, vamos fazer uso aqui do nosso quadro e iniciar o nosso processo de solução para a primeira equação, que é 3x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 30 mais x menos 35 igual a 0. E aqui a gente pode começar com a nossa busca pelo intervalo de busca, verificando o sinal de f de x para 0, para 1, para 2, para 3 e para 4. Então, aqui nós vemos que f de 0 é negativo, que f de 1 é negativo, que f de 2 é negativo, que f de 3 e f de 4 são positivos. Então, meu intervalo de busca é o intervalo fechado 2, 3. Então, meu intervalo de busca é o intervalo fechado 2, 3. Embora este intervalo não seja um intervalo que eu vou usar no meu algoritmo, eu preciso conhecê-lo para verificar a condição de convergência. Então, a minha função de iteração escolhida aqui é φ de x igual a raiz cúbica de x ao quadrado menos x mais 35 sobre 3. Observando que 3x ao cubo é igual a x ao quadrado menos x mais 35, portanto, x ao cubo é x ao quadrado menos x
mais 35 sobre 3, e x é igual a essa raiz cúbica. Derivando, não vou fazer o processo de derivação, vocês derivam aí. Eu vejo que a minha derivada, φ' de x, é igual a 2x menos 1 sobre 3 vezes a raiz cúbica de x ao quadrado menos x mais 35 sobre 3 elevado ao quadrado. E que φ' de 2 é igual a 0,062, portanto menor do que 1, φ' de 3 igual a 0,097, que também possui módulo inferior à unidade. Agora sim eu posso começar, marco aqui o número de iterações, 0, 1, 2 e 3. Os valores de x, os valores de φ de x e a avaliação do erro relativo cometido. Então, aqui, tradicionalmente, o nosso valor, a nossa aproximação inicial da raiz estará sempre no centro do intervalo de busca, portanto, aqui é 2,5. Eu insiro 2,5 aqui, φ de 2,5, obtenho 2,3463. Não posso calcular erro, porque não há aproximação anterior. Jogo esse 2,3463 aqui no valor de x e obtenho 2,3343. Aqui um erro já de 0,5%. 2,3343, 2,3334, com erro já de 0,04%. Aqui eu já poderia parar, mas eu fui um pouco mais adiante, 2,3334, 2,3333, 0,004% de erro. Então, uma dica até explorando esta tabela que vocês podem fazer, deixar para calcular o erro depois e processar algumas iterações. Depois vocês calculam o erro. Então, aqui foi feito a mesma coisa. Ó. Então, lembrando que essas são as aproximações da minha raiz e que, portanto, com erro inferior a 0,1%, a minha raiz é 2,3334. Ok? Então, vejamos aqui o nosso segundo exemplo. Então, no nosso segundo exemplo, nós temos x vezes o log na base 10 de x menos 1 igual a 0. O nosso intervalo de busca x contra f, contra o sinal de f. 1, 2, 3 e 4. F de 1
é negativo, f de 2 também, f de 3 é positivo, assim como f de 4. Então, devo buscar a raiz no intervalo 2, 3. E a função de iteração escolhida, é muito comum fazer isso, é importante até que vocês entendam. Ó. Eu vou somar x dos dois lados. Observe que tanto faz resolver essa equação x log de x menos 1, como resolver a equação 1 menos x log de x. Então, se eu somo aqui x dos dois lados dessa segunda opção, eu tenho x mais 1 menos x log de x. É a minha função de iteração. E a minha derivada, se eu derivar isso, eu vou descobrir que a derivada é 1 menos o log de x menos 1 sobre ln de 10. Avaliando, então, filinha de 2, eu obtenho 0,265, menor do que 1, e filinha de 3, obtenho 0,089. Portanto, satisfaz o critério de convergência e as minhas iterações podem ser processadas sem medo. 0, 1, 2 e 3. Valores de x, valores de φ de x, que são efetivamente as aproximações da raiz, e aqui o erro cometido. O meu intervalo de busca, eu vi que é o intervalo fechado 2, 3, portanto, a minha aproximação inicial requerida para começar o método é 2,5. Como já vimos, eu tenho que inserir esse 2,5 na função φ de x e obtenho 2,5051. Insiro agora 2,5051 e obtenho 2,5060, com erro de 0,04%. 2,5060 me dá 2,5062 e 2,5062 me dá 2,5062 com erro zero. Lembrando que esse erro zero com 5 algarismos significativos. Esse erro aqui não foi calculado e nem precisa, porque aqui eu já tenho um erro inferior a 0,1%, portanto a minha solução é 2,5060 com erro inferior a 0,1%.